Obrigado. Aí, Caixa. Última vez que você sentou aqui foi com o Arnaldo, cara. Que valeu. Aline, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Tá bom? Prazer estar aqui com vocês. E a gente vai tirar várias dúvidas com você aqui em relação à pediatria. Somos donos de 2, né? Fiquem super Conheceu à vontade. aí os Peraltas aí, você acabou de conhecer. Inclusive um aí tá olhando pra gente já. Nem sei se era o caso de você estar aqui acompanhando o episódio não, tá? Fique Hein? aí, Vai tirar Pedro. dúvida com a tia. Daqui a pouco ele mesmo tira a dúvida comigo. É isso aí. E pra gente começar aqui, pessoal que tá acompanhando a gente, doutora Aline, atende aonde? Aonde que você realmente gosta de trabalhar mais? Depois a gente vai pra pediatria. Certo. Atualmente eu atendo em postos de saúde, Uhum. né, no município de Rio das Flores e aqui no consultório da Liderplan. E eu realizo atendimentos, mas aí é na maternidade, escola de Valença, no caso, sou plantonista, Uhum. e na Unimed em Barra do Piraí como plantonista também. Também, e lá na maternidade também. na Isso Unimed. aí. Não, na maternidade só aqui em Valença. Só aqui em Valença. Lá em Barra do Piraí, na Unimed, é um pronto atendimento Na pediatria, de pediatria. Isso. né? Então, basicamente, pra gente começar aqui legal, da onde que surgiu esse apreço pela área da medicina e principalmente pelas crianças? Então, eu sempre quis fazer medicina desde de pequena, né? E aí, no primeiro período da faculdade, eu já sabia que eu queria pediatria. No meu primeiro período, eu tive um sonho lindo, que eu estava no ambulatório cheio de criança. E aí, eu comecei a ter insights e acompanhar professores que me ensinaram e me fizeram apaixonar cada vez mais pela pediatria. E foi isso. Desde o início. Mas foi depois que entrou na faculdade. Desde o início da faculdade, sim. Aí, mais 5 anos ali, já pensando na pediatria, já voltando os estudos realmente para Para pediatria. pediatria, os estágios, as ligas acadêmicas, publicando, enfim. E aí eu já sabia que eu queria esse caminho. Quando eu me formei, eu nunca fiz um plantão em pronto atendimento adulta. Eu já saí da faculdade fazendo plantão em pediatria. Me sentia mais segura nesse mundo e é o mundo que eu amo, né? E não trocaria por outra especialidade. E dentro da pediatria já existe uma especialidade já no radar? Já fez alguma coisa? Olha só, é muito difícil falar qual área da pediatria eu gosto mais, porque eu gosto de todas as áreas. Eu gosto de acompanhar desde o momento de nascimento, aquela criança chegando ao mundo, realizar o primeiro exame físico, acompanhar cada etapa do desenvolvimento da primeira infância. Essa criança, quando chega na fase pré-escolar, escolar, cada salto do desenvolvimento, cada aquisição, né, no aprendizado, isso me encanta e, para mim, eu não me vejo escolhendo uma área específica. E era o que a gente até estava conversando, né? Que é legal você ter uma pediatra que vai te acompanhar, que você tem confiança, né? Que vai pegar desde quando nasceu e vai acompanhando durante esse período. Isso. É uma dificuldade que a gente tem lá. Que realmente é muito bom ter uma pessoa, né, te acompanhando. Que consegue viver todo o histórico da criança ali, né? Criança. Tá acontecendo tal coisa, ela já sabe que há 2, 3, 4 anos atrás teve um trauma de alguma coisa. Exatamente. Já consegue ligar as coisas, né? Então por isso que é importante, se possível, manter com a mesma pediatra, você acha? Sim, você mantendo com o mesmo pediatra, a gente tem um acompanhamento longitudinal dessa criança. Logicamente, você tem a opção de consultar outros colegas, tirar sempre uma segunda opinião, mas a questão é o pediatra que acompanha o seu filho desde o período neonatal, na primeira semana de vida, já sabe os problemas que aquela criança teve, as dificuldades apresentadas. Então, isso é muito importante. A gente já sabe o contexto familiar que a criança está inserida. Entendeu? Isso é muito legal. Até mesmo para para as intervenções quando necessárias. Ela saber o profissional, né? O doutor saber desse contexto, às vezes pode mudar um diagnóstico de alguma coisa ou não, né? Sim, e direcionar para o tratamento. Teve algum exemplo já que você soube de um contexto e, exemplo, se fosse uma
uma consulta de rotina de alguém que você não conheceria e isso influenciou já? Você lembra de alguma situação que aconteceu assim ou não? Ah, eu sei que, pô, a vida deles é corrida e tal, não sei o que, então é melhor fazer de tal jeito do que se fosse alguém que você não saberia do convívio, assim. Né? O pessoal tentar de que, pô, sempre quando tentar consultar com uma pediatra ou com qualquer outro profissional, eu acho que sempre manter com o mesmo médico de confiança, né, é sempre importante, né, para ter realmente esse longitudinal que você falou, né? Sim, tem crianças assim que eu acompanho, até mesmo saber o lugar que a criança mora, os hábitos que aquela criança tem no dia a dia, a escola que ela frequenta, o contexto social mesmo. E isso auxilia muito, assim, para a parte da gente direcionar dos exames que a gente vai solicitar, o tratamento, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem um pensamento lá em casa principalmente eu, né? Remédio realmente, mesmo na última opção, né? A gente tenta levar uma coisa bem mais tranquila, natural, de tratamento de alguma coisa que venha acontecido não, alguma coisa mais grave a gente tenta tomar remédio. Agora vamos entrar com remédio, vamos entrar com alguma coisa assim, né? Isso. E saber o contexto, às vezes você já consegue ter um tratamento diferente. Exatamente, né? Exatamente. Tem um paciente que eu tô me lembrando, ele é uma criança extremamente alérgica. E com esse ano volta às aulas, aquele boom de infecção viral, e era uma criança que estava tomando antibiótico, porque que acontece? Quando a criança vai no pronto atendimento, o médico que está vendo aquela criança naquele momento, ele vai tratar a queixa principal e os sintomas associados, né? E aí essa criança vinha tomando antibiótico, e aí eu fui perguntar para a mãe e tal, acompanhar. Força demais, né? Exatamente. E aí você sabendo do histórico daquela criança, aquela criança muito alérgica. É o que? Seria... Vai dar uma resistência muito forte àquela bactéria que às vezes é prejudicial, né? A gente tem visto cada vez mais a resistência aos antibióticos, criança tendo que tomar antibióticos cada vez mais fortes por conta disso. De resistência, né? Isso. E não só na área humana, na minha área também, na veterinária, isso é frequente pra caramba. Exatamente. E assim, o meu objetivo como pediatra é tentar promover, querer mesmo promover a saúde das crianças, a melhoria da qualidade de vida delas e orientar os pais a isso, a buscarem uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Não procurar o pediatra somente no momento da doença, entende? E sim promover a saúde e o bem-estar infantil. Para evitar justamente isso. De uma forma preventiva, então? De uma forma preventiva, exatamente. Aí, aproveitando qual seria o período adequado, assim, de acompanhamento das idades, assim? Então, atualmente, a gente fala o acompanhamento dos primeiros 1.100 dias. Na verdade, para a mulher que consegue se programar, eu quero engravidar. Ela e o parceiro decidiram, a gente quer ter um filho. 100 dias antes, ela já procura obstetra, já começa a fazer a suplementação vitamínica e durante a gestação também, para ter a programação necessária ali para gerar a criança, não ter nenhum déficit de nutrição nem nada, né? Exatamente. Uhum. E aí, na primeira semana de vida, já levar a consulta pediátrica. E a partir daí, mensal. Levar mensalmente no primeiro ano de vida. E no segundo ano, a cada 2 ou 3 meses, conforme a demanda da criança. Tem crianças que exigem um acompanhamento mais de perto ou não. Uhum. Devido a alguma complicaçãozinha que ela teve, alguma coisa assim, né? E depois de maiorzinho, ser uma coisa anual ou mais frequente? Semestral. E a partir dos 6 anos, anual. Você viu alguma diferença nesse retorno da pandemia, nessa situação? As pessoas se preocuparam mais em ter uma rotina de ir ao médico e fazer os preventivos ou não? Tá na mesma coisa, o pessoal... porque a pandemia foi uma fase que a gente precisa ver nossa saúde, né? Sim. A gente precisa estar bem. Já deu para ter uma noção mais ou menos disso ou continua tudo na mesma?
Só quando tá doente mesmo? Então, esse ano, como com o retorno às aulas e as crianças ficaram mais doentinhas, a procura está sendo maior, realmente. Só que as crianças, a maioria já estão chegando doentinhas. Aí você vai perguntar, o que a criança come? Por exemplo, aí a criança come mais besteira do que um alimento que realmente vai nutrir o seu corpo. Essa criança tomou vitamina desde que nasceu, fez a suplementação com a vitamina D, entrou com sulfato ferroso no período Ferro, né? correto. Colocava ferro lá e tal. Não. E aí, ou não fez de uma maneira adequada. E aí, se a gente não tratar a base, fazer a parte preventiva, a gente trata, mas Fica mais complicado ali, mais né? complicado. Né? E a gente estava até sobre esse assunto de como principalmente a parte da nutrição no início da vida e tal. A gente comentou sobre agosto dourado, né? Que é a parte da amamentação e tal. Isso. E relembrando a importância de uma suplementação boa para a criança, principalmente nesses primeiros anos, né? Isso. Porque isso vai influenciar no restante da vida dela todinha. Exatamente. Não é? É muito importante essa questão do agosto dourado, da amamentação. Os benefícios da amamentação são muito ampliados, são muitos benefícios. A criança está desenvolvendo muito nesse período, né? Sim. A taxa de crescimento, vamos dizer assim, da evolução dela é muito grande. Então, se ela tiver um ambiente ideal ali de nutrição, que às vezes ainda pensa, não, pode dar um refrigerante aí, tá, não, pode dar não sei o que, tá, não sei o que. Já com 2 anos ali, né? Ainda ela está num período de desenvolvimento muito sinistro, né? Sim, isso dá taquicardia nos pediatras quando... Refrigerantezinho. Refrigerante. Vamos dar um Deus. Danone. Só um Danoninho, não vai Biscoitinho fazer de mal. maisena. Aí depois a criança fica com seletividade alimentar, não quer comer nenhuma fruta, verdura e legume. Ai, meu filho não quer comer mais verdura, eu não sei mais o que eu faço. Aí você vai ver o refrigerante, que deu só um pouquinho para a criança não aguar. Então, a gente ouve isso demais. E, assim, a amamentação é muito importante. Primeiramente, estabelecer o vínculo afetivo mãe e filho. Através do leite materno, os anticorpos que são passados para aquela criança de forma passiva, os nutrientes que são essenciais para o bom funcionamento orgânico de uma forma geral, até mesmo a microbiota intestinal da criança, que vai digerir melhor o leite materno, entende? E a partir dos 6 meses de vida, isso é importante que fique bem claro para as mães, para os pais, até os 6 meses de vida é aleitamento materno exclusivo. E a partir daí a gente faz a introdução alimentar. Junto com... E continua com a amamentação. Com a amamentação. A amamentação livre demanda também. E aí, a cada faixa etária, a gente vai orientando. Tem os diferentes tipos de introdução alimentar, tem o método BLW. E aí, a gente vai direcionando de acordo com a questão da família também. A determinada família prefere de uma forma, aquela família quer tentar fazer o método BLW, que você dá os pedacinhos para a criança levar na boca e aí já faz a bagunça. Faz aquela bagunça que é linda e aí já trabalha a coordenação, a motricidade. E aí a alimentação, isso não é uma coisa chata de pediatra, é porque a gente está formando a base do edifício. Se a gente quer ter um adulto saudável, a gente tem que começar desde novinho. Não adianta somente a gente depois tentar tratar a doença. Lógico, as doenças vão aparecer, a gente vai tratar. Mas a gente pode prevenir. Muitas doenças em pediatria são preveníveis, fazendo a suplementação vitamínica adequada, a nutrição, a vacinação, que é muito importante. A gente está com uma cobertura vacinal da vacina da polio ainda baixa. Tanto que a campanha ainda está aí, porque a cobertura não atingiu a meta, entende? Então, isso é muito importante também. Algumas doenças, por exemplo, a catapora nos Estados Unidos, por baixa, a varicela, né?
baixa cobertura vacinal. Então, assim, o SUS oferece isso, basta o responsável levar a criança até lá. E independente de hoje em dia, toda essa questão de vacina, né? A pessoa... Tudo bem, tem essa parte da pandemia que teve, da vacina do corona, mas exclua o seu estado de espírito, o seu discernimento só para aquela vacina ali, independente do que você pensar da vacina. A restante está... Quanto tempo que já estão aí, não tem tido problema, doenças foram erradicadas por causa dela, né? Sim. Continue com o mesmo pensamento com as outras. Essa essa tá aberta a questão da dúvida, porque ainda é período de teste e tal. Mas as que já eram feitas antes, é complicado começar a duvidar de coisa que já estava sendo certa. Não, e isso é muito importante, porque assim, nos primeiros 4 anos, o sistema imunológico da criança ainda está em formação. Digamos, ele só completa... Uma maturidade a ali? Maturidade, sim, a partir dos 4 aninhos. Então, a gente tem que fornecer o substrato nutricional, a vacinação, porque é o período também que a criança fica mais suscetível às infecções, é a entrada na escola, entende? Então, a gente tem realmente que ter esse olhar preventivo. Eu gosto muito de conversar com os pais, com os responsáveis e cuidadores para passar essa mensagem, entende? Para a gente querer que aquela criança cresça, se desenvolva de uma melhor maneira possível. Que realmente a criança, ela tem um crescimento e um desenvolvimento muito acelerado. Nos primeiros 2 aninhos, então, nossa, eles têm saltos de desenvolvimento. Exatamente. Tinha 50 centímetros ontem, já tá com 1,30 m agora. E de coisas novas, né, que vão fazendo, é muito rápido como que muda. Sim, exatamente. E você comentou de nutricional, né? Tem a questão de não dar sal nem açúcar nos primeiros anos, né? Aí vem os pitacos, né? Todo mundo. Porque na minha época eu dava e nunca morri por causa disso. Porque nunca morreu por causa disso. É hipertensivo hoje. Um monte de gente dando pitaco. E a gente tentando fazer certo e um monte de gente falando na cabeça. Não ouça esses pitacos. Que entre em um ouvido, saia pelo outro. Você é a mãe, é você que sabe do melhor pro seu filho. Então, assim, açúcar antes dos 2 anos, nem pensar. Alimento industrializado, muito menos. Os ultraprocessados da vida. Os ultraprocessados, né? Piorou. Então, assim, não é que você é uma mãe chata não é isso, que você está pensando no bem-estar do seu filho. Uhum. Aí depois você vai colocar ele na creche e ele vai ficar doente toda semana. Eu tô doida porque o meu filho tá ficando gripado toda semana. Mas assim, o sistema imunológico dele, como é que tá? Você tá dando nutriente? Você tá dando suporte adequado? E essa parte da pandemia e tal, né? Pelas crianças ficarem basicamente em casa, não terem realmente um contato com outras crianças, a atividade física ficou muito complicado de fazer. O retorno foi complicado para eles também, né? Foi muito complicado e isso ainda reflete muito. A questão da obesidade aumentou significativamente porque naquele período de confinamento, de isolamento, eles reduziram muito as atividades de lazer e aí os hábitos alimentares também, isso está refletindo muito. Tanto no psicológico deles. O psicológico, então, nem se fala. Durante a pandemia, o que teve de alteração psicológica em criança, eu me deparei com situações até então que eu não tinha vivenciado em pronto atendimento. Criança com 6, 7 aninhos tendo crise de ansiedade. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento também ao aspecto psicológico e à saúde mental infantil. O período da pandemia, o isolamento social, o afastamento da escola, dos coleguinhas, dos familiares, isso gerou e impactou muito na saúde das crianças, na saúde. Então, assim, isso reflete até hoje. Inclusive aquele seu post sobre estresse tóxico, né? Eu nunca tinha escutado falar isso, é interessante. Ficou mais evidente agora. Exatamente, ficou mais evidente, porque assim, as crianças, principalmente os menores, eles não sabem te falar que eles estão sofrendo com aquilo, eles não sabem expressar igual o adulto, falar abertamente igual o adulto. Ele vai dando pistas, ele vai tendo alteração no sono,
ele começa com alteração de comportamento, começa com introspecção. Aí você, opa, o que está acontecendo com o meu filho? E aí você vai parar para analisar o contexto, entende? Aí você, ops, isso eu nem estava notando que isso estava acontecendo e já abalando o meu filho dessa forma. Não é uma coisa que dói, né? Que não, meu pé esquerdo tá doendo, pai. Vamos ver ali e tal, não sei o quê, né? E quais são, assim, os sintomas mais básicos ali e que tá no princípio desse transtorno, que a mãe e o pai ele já consegue, ou cuidador, tutor, dependente, né? Consegue já ter um insight de, pô, pode estar acontecendo tal transtorno com meu filho. As coisinhas básicas, ele fazia tal coisa, hoje em dia ele tem insônia, sabe? Algumas coisinhas assim. Já existe alguns sintomas básicos assim que acontecem nesse sentido? Sim, tem os distúrbios de sono. As crianças que, por exemplo, têm dificuldade para dormir, ou então acordam no meio da noite, começa a chorar, terror noturno. Quando, por exemplo, o seu filho já tinha um controle de esfíncter, ia ao banheiro fazer xixi sozinho e de repente ele volta a fazer xixi na cama. Quando ele começa a querer ficar mais isolado dos amiguinhos. Antes ele saía, brincava e agora ele quer ficar mais quietinho na dele. Roer unha, puxar o cabelo, ter os tiques, né? Outra coisa, ansiedade, ou a criança ficar muito chorosa também. Tudo são sintomas que aí já, opa, algo não tá normal. Algo não tá normal. E a primeira ajuda que essa pessoa ela pode procurar seria qual? Ir num psicólogo realmente, ou vai na PED? Qual que você acha ali a melhor linha de ação ali? Então, a gente tem sempre que analisar o contexto, né? A gente tem que saber se tem o sintoma físico associado ou se é somente a questão psicológica. As psicólogas são excepcionais para abordar essa parte, mas é sempre bom também ter a orientação do pediatra para ajudar, principalmente se o pediatra já conhecer aquela família, o contexto, o ambiente que aquela criança vive, para já ter um insight, opa, vamos procurar ajuda. Não vamos agravar isso. Então, basicamente vai se dar de um trabalho, como é que fala, que junta várias áreas? Multidisciplinar. Existe alguma área da pediatria que está pensando já nisso, nessa parte o contexto social junto com a criança, alguma coisinha assim, ou... Tem sim, a pediatria integrativa. Ela está sendo muito abordada atualmente, que não é só o olhar para a parte física da criança, você olhar todo o contexto que ela está inserida, o familiar, o social, e a gente buscar da melhor forma ajudar essa criança, promover a saúde, o bem-estar infantil. Que seria mais uma das linhas que você gostaria de trilhar isso daí? Ou... Isso. Esse período agora faz calor, faz frio, fica oscilando a temperatura, né? E vem muito do resfriado. Tem alguma, uma dica, sei lá, pra... A dica da PED, né? Dica da PED. pra dar uma ajudada nesse período pras crianças? Em relação ao resfriado? Ao resfriado. Porque a parte respiratória é complicada, né? Sim. Para as crianças. Então, os hábitos de rotina, lavagem nasal com soro fisiológico, todo pediatra fala isso, mas isso, com esse tempo seco, baixa umidade, essas variações climáticas, é sempre importante fazer isso. Mesmo sem, né? Mesmo sem sintoma Mesmo sem sintomas, sem coriza, sem congestão nasal. Isso é aquela seringuinha, coisa que vai de um lado e sai do outro e tal, é isso aí, a lavagem. Isso, fazer a lavagem nasal. Isso aí. Promover, ter alimentação adequada, porque contato com os vírus eles vão ter, não tem como, eles vão ter o contato com os vírus e aí a gente tem que dar o suporte, mas esse clima louco aí também, ele não tem colaborado, não. Tem não sei se é uma linha de raciocínio de um médico ou outro e tal, mas é legal se isso já faz bem, ter o contato realmente com
a terra, deixar a criança mexer nas coisas, se sujar. Porque tem, às vezes, uns cuidadores que são, não pode ir ali porque vai sujar e tal, não sei o quê, papapá. É interessante a criança realmente ter esse contato ou não? Com toda certeza. A vitamina S ajuda muito, com certeza. É assim, isso é fundamental. A gente tem que deixar a criança ser criança, ter contato com o ambiente, brincar, ter contato com os animais, logicamente com supervisionado, né? Porque criança, eles são, né? Curiosos. Curiosos e assim, eles... Sempre buscam, né? Tem novidade, vai atrás, vai botar a mão, vai botar na boca, vai fazer tal coisa. Exatamente, mas isso é fundamental. A criança, ela precisa desse contato e isso ajuda até mesmo o desenvolvimento imunológico da criança. Podia ter um comprimidinho, né, de vitamina S, né? Se existisse esses comprimidos de vitaminas aí, esses comprimidos para melhorar a imunidade, a pessoa que patenteasse já estaria bilionária, porque assim, o que os pais mais procuram, eu quero melhorar a imunidade do meu filho. E são várias coisas que vão fazer isso. Várias coisas, a gente tem que ter a base, a estrutura, né? Não é uma coisa isolada que vai promover a saúde da criança, que não vai deixá-la ficar doente. As infecções virão, porém elas podem vir de uma forma muito mais brandas, né? Sem necessidade de hospitalização, sem necessidade de ficar tomando antibiótico sempre. Mas aí é aquela estrutura, aquela base sólida que tem que ter desde o início. Uhum. Eu lembro de uma coisa aqui, a gente falou tá falando muito de criança, realmente, assim, da parte 6 até os 7 anos, né? Mas eu cheguei um dia lá, meu filho virou pra mim, pô, pai, quero mais na pediatra não. Existe, porque lá é cheio de, tá se achando adulto, sabe? Já teve um amigo meu que falou isso aí, pô, meu filho virou assim, não, pai, lá tá cheio de negocinho rosa, bonequinho, poxa, eu sou adolescente já, cara. Existe mais ou menos essa, o parceiro falou isso aí, existe uma data ali, limite, alguma coisinha assim, não, pai, pô, sou adulto, sou adolescente já, não preciso ir na pediatra mais não. Então, o pediatra, até os 18 anos, ele acompanha, no caso, o adolescente, a herbiatria, é a parte da pediatria que acompanha o adolescente. Só que eles não querem o pediatra de jeito nenhum. Não, eu não vou ao pediatra. O pediatra é médico de criança. Né? Vai chegar lá, tem os brinquedinhos lá, pai. Pô, sou adolescente já. Mas herbiatria. Herbiatria. Faz uma pesquisa aí, se existe algum herbiatra, que seria? Né? É uma área dentro da pediatria. Dentro da pediatria. Eu nunca ouvi falar. É a herbiatria. Né? Eu nunca ouvi falar assim. Que faz o acompanhamento dos adolescentes, mas os adolescentes, a maioria, eles se recusam mesmo, eles não querem ir ao pediatra. Eu até brinquei com o cara assim, pô, vamos abrir um consultório, vai, com os grafites na parede e tal. Que aí chama esse pessoal, vai pra lá, né? Essa questão de colocar muito bichinho, muito brinquedinho, isso afasta os adolescentes. A molecada hoje em dia, e cada dia mais cedo, né? Eles estão ficando adolescentes, né? Se achando, né? Estão se achando cada dia mais cedo e tal. A gente até brinca, né? Pedro um dia... Não, pai, completamente isso. Que isso, moleque? Completamente? De onde você aprendeu essa palavra? Moleque de 7 anos falando isso daí era difícil. A gente não falava isso com 7 anos. Essa parte da informação do celular complicado, né? Exatamente, porque às vezes eles se deparam com situações na internet que a idade não é compatível para o entendimento daquela situação. A gente tem que... Essa é uma questão muito séria, o uso do celular em excesso pelas crianças e adolescentes. É muito difícil a gente limitar. Até tem as recomendações do tempo de exposição à tela de acordo com cada faixa etária. Mas, principalmente no pós-pandemia, que as crianças ficavam lá no celular quase o dia inteiro, agora você chegar para o seu filho e falar, você vai usar tantas horas por dia, é difícil. É complicado, né? É complicado. Só que, assim, isso tem que ser fiscalizado. Os sites que seu filho entra, você tem que ter esse controle, porque, assim, os perigos também da internet são inúmeros. A gente vê esses aplicativos e tal, né? Tem que ter um controle do que realmente ele tá
consumindo de conteúdo, né? Consumindo, exatamente, porque tem algumas influências negativas. Tem algumas coisas que já estão constatadas que pode gerar o uso prolongado de telas em geral, né? Então, Isso. beleza, ele não usa celular. Não, meu filho não usa celular. Mas ele tá todo dia ali no Netflix, ali, YouTube Isso. na televisão. Isso. Que na bucha é a mesma coisa. O uso indiscriminado de tela está gerando inúmeros problemas. Problemas oftálmicos, miopia. Desde cedo. Crianças com problemas oftálmicos, problemas posturais, as crianças começando com cifose, por ficar aquela postura ali arqueada, obesidade, porque as crianças estão ficando sedentárias, elas preferem ficar horas no joguinho, no celular, vendo Netflix, videogame. Fortnite da vida, não sei o quê. Isso aí. Isso tem sido um problema aí bem sério. Fora aquele jogo Free Fire. Que passavam horas e horas e horas e horas ali. Aí é complicado, né? Porque aí você vê na internet, aí tem um cara que ele acompanha, no YouTube, alguma coisa na vida, que esse maluco tá ganhando um bom dinheiro jogando Free Fire. Pô, aí como é que você começa a competir já com um adolescente de 12 anos que já sabe realmente a importância do dinheiro e tal? Pô, pai, mas o maluco joga e ele tá ganhando muito dinheiro com isso, eu vou jogar também e tal. Mas é complicado, né? É muito complicado e o uso de celular tem que ser sempre monitorado por um adulto. Você ter acesso aos sites que seu filho está entrando. Né? Porque a gente vê algumas coisinhas, uns desafios da vida, né? Desafios. E tal. Tem até Na nossa questão época já tinha isso já, cara. Tinha, mas Né? bem menos, porque não tinha celular assim, fácil. Não, mas eu digo que já tinha, sei lá, lembro um negócio que... Eu lembro que tinha tipo os desafios que você... Eram 23, sei lá, e no último era tipo, fazer alguma coisa muito errada com o seu corpo, tá ligado? Na nossa época já tinha algumas coisas dessas daí. Jogo Mas da baleia. Agora é muito fácil, Tinha o né? jogo Ele da pega o baleia, celular né? e vê um monte, assim. Baleia azul, que chegava, pô, a pessoa chegava a se suicidar no final e tal. Só que piorou porque agora o acesso ao conteúdo tá discriminado, tá indiscriminado ainda. E tem a questão da criatividade, né? Que ele não faz aquele círculo lá de desenvolvimento. Ficar entediado de usar a criatividade. Exatamente. Né? Ele fica entediado, troca de vídeo. Fica entediado, troca de vídeo. Não consegue terminar um vídeo, às vezes. A gente notou isso lá em casa. Ele não terminava um vídeo. Já enchia o saco, trocava. Enchia o saco, trocava. Não conseguia terminar um vídeo. A gente mudou bastante ali a parte da rotina ali, que tava... Já, né, acendeu um pouco de... Pô, tá errado. E quanto mais precoce for o acesso à tela, mais problemas isso acarreta. Por exemplo, a gente está tendo muito atraso de linguagem, né, nos lactentes. A gente vê criancinha de 2, 3 anos com muitas alterações na fala, tendo que fazer fonoaudióloga, porque fica muito ali na tela do celular, no tablet, vendo desenho, e aí ela desenvolve muito a parte visual, auditiva, e a fala fica prejudicada. Porque ela não fica desenvolvendo, não, praticando. Praticando. E atrapalha até o sono, né? Atrapalha o ciclo sono. O Gabriel não vai ter problema de falar, não, porque fala, moleque. Meu Deus, chama a gente do dia todo. Interfere no ciclo sono-vigília. A questão da criatividade também, porque aí a criança fica ali só no celular, no joguinho do celular, não faz outras atividades lúdicas. Então, assim, os adultos, os pais têm que... Filho, vamos sair um pouco do celular, vamos brincar, vamos fazer uma outra coisa. Atividade, né? Sem ser o celular. Brincar do jeito que as crianças devem brincar. Devem brincar, exatamente. Criança sendo criança. Complicado isso, porque... Só que eu acho que a gente não... Bloquear também eu acho que não deve ser feito. Não, meu filho nunca tocou no celular. Calma, né? Porque se fizer de uma forma inteligente, porque o futuro da parada vai ser, às vezes, o smartphone. Pô. Muitas vezes pode ser o trabalho dele ser voltado para aquilo ali. Limitar, né? Não deixar livre. Né? Exatamente. Tem aquela hora, sabe? O que a gente tá tentando fazer, porque é difícil mesmo. É na idade do Pedro. Mas limitar, de tal a tal horário, você vai poder ver o que você quiser. De tal a tal você vai lá estudar, de tal a tal você vai brincar. Brincar um pouco com compensações, né? Quais são suas tarefas diárias para poder ter isso como benefício, né? Isso aí. Até os 2 anos de idade, não é aconselhado o uso de tela.
dos 2 aos 6 anos, no máximo 1 hora por dia, e acima dos 6 anos, 2 horinhas, exceto para realizar as atividades escolares. E isso é um desafio para a família, como a gente está conversando, porque você vai tirar o celular da mão da criança, ela não vai aceitar. Aí os pais também, os cuidadores, têm que arrumar uma maneira, uma estratégia de chamar a atenção daquela criança para as outras coisas. E tem que ser muito mais que é difícil. Ser mais interessante que o celular é difícil. Exatamente, né? Exatamente. Que vai competir com... Mas não é impossível, né? Não. Mas se não fosse assim, não teria graça também, pô. Né? A gente tem que se desafiar um pouquinho também, às vezes. Porque acaba sendo muito mais fácil, né? Deixar ele lá o dia inteiro, né? Fazendo o que ele quer e pronto. Mas não, você vê tudo que atrapalha fazendo isso. Uhum. E essa parte, assim, de ter a criança, né, em casa e tal, com essa correria que é hoje em dia, de tentar realmente conciliar as coisas da casa com os afazeres e tal, uma dica, alguma coisa assim, de fazer a criança prender a atenção dela realmente no brincar, pegar o carrinho, pegar a boneca, a organização do quarto às vezes é muito importante, né? Algumas coisinhas assim que ficam dispersas no dia a dia, porque a gente está muito inserido dentro de casa e tal, mas que é importante ter na nossa casa, no lugar onde a gente mora. Um quarto deles bem organizado, alguma coisa assim. Os jogos, né, hoje em dia tem muito joguinho, né, que trabalha a coordenação motora, para cada faixa etária, né, aqueles jogos que prendem a atenção. Ter um bicho também, de repente um bichinho ali no ambiente que... Mais um filho. Vira mais um Não, mas é uma filho, companhia, cara, é isso aí mesmo. É importante. A gente critica, mas é saudável pra caramba pra criança. A gente brinca, né, que o melhor cachorro é o dos outros. Aquela marca dos outros. Vai lá no vizinho, brinca com o cachorro e volta em casa, né? Não, mas é ótimo. Exatamente, é muito importante porque isso auxilia demais a interação, porque eles são crianças que não gostam muitas das vezes de serem tocadas, eles ficam no mundo deles, então é muito importante ter o animal. Tem várias terapias para os autistas realizadas com os animais, inclusive a equinoterapia, isso é muito legal, e para todas as crianças ter o contato. A responsabilidade de dar comida todo dia ali e tal. Cuidar do seu pet. Né? Isso aí. Tem que descer lá pra fazer se mora no apartamento do xixi e cocô. Ou limpar o xixi e cocô se mora numa casa. Exatamente. Tendo cuidado também, porque tem alguns cachorrinhos, né, Ju, que são bem assim temperamentais, e criança, às vezes eu lembro de uma vez no pronto-socorro, a criança ela foi puxar a orelha daquele cachorrinho shih tzu. O cachorro foi no rosto dela. Além de cuidar da saúde do pet também, né? Além de pode transmitir doença pra eles também, né? Exatamente. Então é uma vez mão dupla, né? Às vezes a gente não... É só o cachorro que é sujo e a criança é limpa. Não, mas cuidar da saúde dos dupla. dois, pode ter zoonose, Isso, né? exatamente. Transmitir entre os dois. Isso, mas o benefício de ter um animal, contato com o animal é muito grande. Teve algum dia que colocou a sua questão assim, caraca, hoje foi difícil? Teve um atendimento complicado, uma coisa assim, que, lógico, né? Devido, guardando realmente a identidade de todo mundo, mas que foi um caso que realmente botou ali o seu dia a dia à prova? Teve alguma coisa assim ou não? Teve um caso durante a pandemia, mas me marcou não pelo problema físico em si, foi pela questão psicológica. Foi uma criança... Durante a pandemia, uma criancinha de 6 anos chegou com uma crise de ansiedade forte. Ela estava num apartamento e de repente ela começou a gritar, os pais foram para emergências, era uma crise de ansiedade franca. Então isso despertou o meu olhar também para querer fazer essa pediatria integrativa, não cuidar somente do físico, estar atento também à questão psicológica e mental. Né? Como a gente conversou, isso reflete muito hoje nas nossas crianças, os adolescentes.
Hoje em dia, eu acho que são os piores. Piores eu digo que estão sendo afetados por isso, né? Muito, muito. A gente tem visto cada vez mais adolescentes com tentativa de autoextermínio. Esse mês, o Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, valorização da vida. Como que tem aumentado o número de adolescentes que tentam, né, o suicídio, problemas depressivos, crises de ansiedade, vários problemas. Realmente que são complicados. A cabeça é muito complicado de você. Muito complicado. Já tá um turbilhão de emoções dele lá, que tá tudo mudando pra ele, tá descobrindo várias coisas, né? Ainda mais se bota essas complicações de pandemia, de tá tudo fechado, abre, fecha. Foi até o que a Esther, psicóloga, inclusive, falou no episódio, né? É a idade que você começa a sair. Aí pegou essa idade desses adolescentes, que iam começar a ter essa experiência. E veio a pandemia, eles não podiam fazer nada disso. Complicou também, né? Complicou muito. Tipo, eles estavam esperando isso, né? E bloqueou essa experiência que eles teriam nesse período. Na busca, eles atrasaram 1 ano da vida deles ali. Sim. Com a experiência que eles iam trazer. É complicado, a cabeça é complicada. E a gente fica ligado com o que tá acontecendo com a galerinha que tá em casa, né? Qualquer coisinha, vamos lá buscar uma ajuda ou não e tal. Isso. Procurar. E uma coisa que eu acho que é interessante também é no caso, o médico conhecer também os pais, né? Porque essa crise de ansiedade, às vezes, pode ser a consequência do comportamento dos pais, que é um casal que briga ou que não tem uma harmonia dentro de casa, ela acaba externando mais do que os próprios pais. Né? Então, às vezes, o problema não é nem a criança em si, ela foi ocasionada por conta dos pais. Né? Isso. A criança reflete muito o ambiente que ela vive. Isso influencia demais no estresse tóxico também. A criança que vivencia esses conflitos familiares diariamente, a criança que vê... Ele briga todo dia em casa. Conflito. Isso a criança vai somatizando e chega uma hora que aquilo explode. A criança começa a ter crise de ansiedade e outros transtornos também. E você cuidar... muito que o pessoal fala, né? Às vezes pode parecer egoísta, mas não é. Você cuidar primeiro de você para você gerar um ambiente no seu entorno saudável. Porque se você não está saudável com você mesmo, onde você vai estar, não vai estar legal. Né? Então cuide de você, tenha um tempo para você, cuide de você, que aí o seu parceiro vai ser melhor, o relacionamento com os seus filhos vai ser melhor. Não só pensar nos outros, esquecer de você, que aí isso pode ser prejudicial para todo mundo, inclusive. Né? Tem que estar bem contigo mesmo para depois somar a vida dos outros. Né? Isso, vai refletir na vida de toda a família. O bem-estar da criança começa principalmente no ambiente doméstico que ela está inserida. O contexto escolar também influencia muito, mas a família é a base, né? E os pais têm que se conscientizar disso também. De ter isso como uma preocupação diária. Né? Exatamente. Tá ali, tá me olhando, ele tá tirando o discernimento dele disso que tá acontecendo, né? Exatamente. Da maneira que ele interpreta as coisas, né? A vida não tem como ser perfeita sempre. Os conflitos existirão, mas assim, buscar da melhor maneira possível, resolvê-los, para isso não influenciar a criança, para a criança não começar a absorver aquilo. Nesse período do ano, o que pega mais é a parte respiratória e tal, ou existem outras coisas assim que também ressaltam os olhos nessa época de frio, seco e tal? Mas a questão respiratória, os problemas respiratórios sempre, eles estão muito em alta. Desde resfriados comuns, gripes, pneumonias, asma, crise asmática, nessa época do ano, tempo frio e baixa umidade do ar, clima seco, isso aumenta muito. E para tratar a bronquite, é o caso tem uma tartaruguinha em casa mesmo, ou isso é lenda? Você lembra que tinha um negócio desse? Você lembra, Caixa? Eu não lembro disso, não. Tem uma tartaruga em casa com bronquite? Você lembra? Eu ia na casa dos meus amigos assim, esse moleque tem bronquite, porque tem uma tartaruga em casa, pô. Eu nunca vi isso. Bronquite. Eu não lembro se era simpatia ou se era não, tem que ter a tartaruga em casa, era bronquite ou asma, alguma coisa dessa daí, cara. Eu vou procurar na internet que eu vou responder Coisa de São Paulo, isso daí. Ficou de São Paulo o quê? Coisa de São Paulo.
quer ver? Eu vou procurar aqui, você vai ver. Faz uma pergunta aí que eu vou procurar aqui e vou achar pra vocês, quer ver? Eu vou procurar aqui e vocês vão ver que é verdade. Não, acho que tem um outro negócio que é legal de frisar, é beber água. Isso, Não é? isso. É, hidratação é muito importante. O suco também é uma bomba calórica. Dependendo do suco, né? Dependendo do suco. Se sucos de caixinha, se sucos Se industrializados. você pegar mesmo um suco de laranja, mesmo da fruta, é uma boa, é muita caloria que vem junto do suco de laranja. Sim, né? sim. Vem Isso- um monte de aditivo químico, além do açúcar, muito aditivo químico. Isso não. E até de ficar de olho em quantidade, né? Porque é uma coisa que a gente não fazia. Eu não prestava atenção. Até o pediatra me alertar disso daí, de ver a quantidade de água que ele estava bebendo. Eu não sabia, porque ela bebia um copo, outro, e no fim das contas eu não sabia o que tinha bebido. Uhum. Aí eu passei a botar a garrafinha separadinha pra ele pra saber, bebeu todo, então eu sei que ele bebeu esse tanto de água pelo menos hoje. Isso é importante, sim. Muito importante manter uma hidratação adequada. Né? 70% do nosso corpo é água, então cada faixa etária tem a quantidade adequada de ingesta hídrica por dia. Aí, vocês estão brincando? Olha aqui, ó. É verdade que jabuti cura problemas respiratórios? Ponto Biologia, o site. Ó. Jabuti deve ser um médico. O nome dele. Jabuti é a tartaruga, pô. Eu sei, pô. Aí tá aqui, mas você que tem um jabuti pensando que ia curar a bronquite do seu filho, falou que não tem comprovação científica. Ainda, tá? Mas é isso aí, ó. Tá aqui, ó. Em Isso é doenças coisa de São respiratórias como asma ou bronquite. Tá na internet, é verdade, Juliana? É de São Paulo isso daí. Era legal que eu ia na casa dos amigos e tinha uma tartaruga. Não, os moleques tá com bronquite desde cedo, asma e tal. Era mais ou menos por isso aí. Que mais que a gente pode tirar dúvida aqui com a PED, mãe? Essa parte de reposição de vitaminas, né, no caso. Tendo uma alimentação certinha lá, não tem necessidade de repor, assim, maiorzinho, eu digo. Maiorzinho, qual idade? Tipo o Pedro, 8 anos. Uhum. Então, Ou acima dos 2, não sei, porque... A gente já tá querendo englobar pros dois, né? Não, porque, tipo, foi uma coisa que eu ouvi pro Gabriel, né? Só que a gente fica naquela dúvida, né? De continua, não continua. Isso é direcionado de acordo com os exames, né? De acordo com cada criança. Primeiro, a gente tem que analisar o peso, estatura, o que a criança come, se o crescimento, o desenvolvimento está adequado. A partir daí, a gente vai para o exame físico, que também é bem importante, e pedir a rotina laboratorial, fazer a dosagem dessas vitaminas. A gente não vai passar vitamina porque vai ser boa para tal coisa. A gente repõe de acordo com a necessidade. Uhum. Por exemplo, se der uma deficiência de vitamina D, a gente vai passar a vitamina D. Se for uma anemia, o sulfato ferroso. Se for uma deficiência de ferro, que uma coisa é você ter anemia, outra coisa é deficiência de ferro na criança. Então é isso que vai Só direcionar. mesmo se for necessário. Só se for necessário, porque uma boa alimentação balanceada, saudável, já supre essa demanda de vitaminas e minerais. E o excesso também é prejudicial. Sim, Ah, com não, toda dou um certeza. polivitamina todo dia pro meu filho, tá? Não. Mas a alimentação dele é top. Não, Pode dar problema também. pode dar problema. A gente tem algumas medicações, né, que são boas, são estimulantes do apetite, porque aí as mães querem também um remédio que O estimule. biotônico, fotora da vida. Toma uma colherzinha do biotônico. Mas não deu muito certo, não. Você tomou, mas não deu muito certo, não, né? Tem aquele negócio de ovo de pato. Eu lembro que eu comprava de 20 litros pra tu. Porra. Não. E alguns são compostos assim de vitamina, e aí depois você vai dosar a vitamina B12 lá da criança, tá lá nas alturas, já passou do limite normal. Tem a carotenemia também, que é o excesso de caroteno, então Tem que prestar atenção. tem que prestar atenção. 6 meses vai na PED ali, examezinho de sangue. Não necessariamente o exame de sangue tem que ser a cada 6 meses, não. Uhum. Isso vai variar de acordo com o contexto, né? A gente não precisa de ficar pedindo exame de sangue sempre, não. Às vezes anual, às vezes a cada 2 anos. Por exemplo, se for uma criança com sobrepeso ou gordinha, a gente tem que fazer o lipidograma, função hepática, ver o raio-x de idade óssea para avaliar o contexto ali da obesidade. Doutora, a gente vê cada vez mais crianças frequentando um ambiente da musculação ali, academia. Legal. Aos seus olhos, qual o cuidado que a gente deve ter, assim, como
profissional de educação física ao lidar com aquela criança, claro, respeitando a fase de maturação dela. E qual a idade, né, também? Qual uma idade, assim, eu acho que isso é até um pouco... É bem controverso. Mas o que você acha disso, dessa mudança? Então, primeiro, ser supervisionado, né, ali bem de perto, e ver também a questão da estrutura física da criança, o peso de acordo para ela fazer determinados exercícios de acordo com a composição corporal dela. Lógico que não vai colocar uma sobrecarga de exercícios, nada disso. Ver com a família a questão da alimentação, que vai ter que ser uma alimentação também um pouco diferenciada. Isso é muito importante, porque não é só a criança ir fazer musculação, ela vai ter que ter uma maior ingesta de proteína, mas também nada em excesso, entende? E acompanhar, ver se essa criança vai ter alguma queixa de dor, se aquele exercício está adequado, se está em excesso ou não. Mas é muito benéfico também. Todo exercício é muito benéfico para as crianças. E essa questão da idade existem várias opiniões sobre isso. Isso, sim. Tem criança com enurese noturna, que é a criança que volta a fazer xixi na cama, e tem exercícios voltados para isso, exercícios de musculação. Eu conheço uma criança que ela faz isso. Assoalho pélvico? Assoalho pélvico, fortalecimento de assoalho pélvico, tentar que não foi dada medicação, está fazendo fortalecimento do assoalho pélvico para tratamento da enurese noturna. E tá dando certo, não precisou entrar com medicação. Assoalho pélvico, card da Fefísio. Vai estar aí, ó. Fisioterapeuta pélvica. Top. Principalmente pra mulherada, né? E vindo dessa linha de que eu pensei aqui do assoalho pélvico, que acho que é uma musculatura que é mais importante pra mulher, ali pras meninas, do que para os homens. Tanto que a gente, conversando com a Fê, ela falou assim, pô, é muito mais importante a mulher se preocupar hoje em dia com a musculatura do assoalho pélvico do que com os homens, por causa de questão fisiológica mesmo, né? Hoje em dia existe não nesse assunto de assoalho pélvico, não, mas existe, assim, preocupações diferentes para meninos e meninas, assim, na parte da pediatria, ou não existe tanta diferença nisso daí, não? Na pediatria, isso não é muito falado, não. Eu tomei conhecimento desse caso por conta do menininho com enurese noturna, que foi fazer o fortalecimento do assoalho pélvico, postergou a medicação, não entrou com a medicação e não precisou, porque só esse fortalecimento deu conta, deu super certo e a criança tá bem. Essa medicação seria o quê? Antiespasmódico. É para diminuir a contração ali da musculatura da bexiga, porque a enurese, a criança começa a fazer xixi toda hora, fazer xixi à noite. Só que essas medicações atualmente elas não são tão indicadas como antigamente, porque elas relaxam, inibem a contração ali da musculatura da bexiga, que é um músculo liso, em contrapartida intestinal também, podendo dar muita constipação. Então, assim, não é indicado. Hoje em dia, enurese noturna, medicação é, em último caso, medicação específica. Não é qualquer medicação, igual há uns anos atrás a gente via prescrito antiespasmódico, anticolinérgico, mas hoje em dia... E aí ela também ficaria com dificuldade de fazer o número 2 também. Número 2, isso aí. Né? Além de fazer o número 1 pra caramba, ela ia ficar com dificuldade de fazer o número 2. Diminuiria o número 1, né? Relaxaria a musculatura da bexiga, aumenta a complacência vesical, a criança não fica tendo que fazer xixi toda hora, mas ela atrapalha também a... Você vai tampar o buraco e fazer o outro, tirando terra de um buraco e botando ali. É basicamente isso. Complicado, né? Porque comentou essa parte das meninas, né? Porque a Fê falou que quando a criança não, né? A mulher já faz exercício físico, às vezes a perda de xixi é muito normal e tal. E por isso que a importância é bem maior para as mulheres hoje em dia do que para os homens. Sim. Que principalmente nas gestantes depois, né, e tal, fazer realmente o fortalecimento. Por isso que veio a minha curiosidade para ver se tinha algum tipo de diferença. Não, a gente tem uma coisa com as meninas, tem que se preocupar sempre com isso aqui. É porque a gente
somos pais de 2 meninos, né? A gente não teve, por enquanto, a oportunidade de ter uma Por menininha ainda. enquanto, não. Nem vai ter. Ah, tem que ter sim. Não. Eu queria um casal, a gente não fez ainda. 2 tá Tem que ótimo. tentar o Tá bom. terceiro, Ju. É. Juliana, aqui, a minha doc falando aqui, pô. Não, 2 tá ótimo, de bom tamanho. Mas é legal. Mas E alguma coisa... constipação é outra coisa muito frequente, né? Pelo Isso. menos eu escuto muito de outras mães, né? Isso. A constipação, primeira coisa, Constipação seria... A criança tem os sintomas de... dificuldade para fazer cocô, para evacuar. Esforço evacuatório. Tenha as fezes muito endurecidas e compactadas, ou então aquele cocô em pedrinha, que são os cibalos, e tem que ter um período de sintomas de 3 meses, né? Não é um episódio isolado que vai caracterizar a constipação, certo? Uhum. E aí a primeira coisa, o que essa criança come, qual é a ingestão de fibras, né? Ingestão de água, tá adequado ou não? Segundo passo, a gente pode dar a medicação, se só a parte nutricional não for efetiva, aí existem as medicações que a gente pode lançar a mão para ajudar essa criança. Então sempre se preocupar com a ingestão de fibras, bastante água. Exercício físico também é importante, né? Exercício físico, com certeza. Quem nunca deu uma corridinha, depois da corridinha já... Opa! Né? O ácido lático já subiu ali, já deu vontade de ir no banheiro, fazer número 2. E ajuda, né? Isso aí. Fazendo umas pesquisas hoje, né? Pra quem não sabe, a gente ajuda a doutora Aline a fazer alguns posts e tal na internet. Então a gente acaba sendo curioso e pesquisando muito sobre vários assuntos. Aí a gente viu lá na associação, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente tem o Setembro Roxo, não é? Que seria um pouquinho sobre a fibrose cística e tal. Só que é um negócio que quando eu olhei assim, eu falei, eu nem imaginava que existia. Foi a primeira vez que eu li alguma coisa sobre isso. Dá como a gente dar uma explicadinha, por que tem esse movimento tão grande de mobiliar um mês todo realmente voltado para essa doença e tal. Isso. Porque ela é uma doença que impacta muito na vida da criança. Ela é uma doença genética que afeta as glândulas exócrinas, pâncreas, sistema respiratório, intestino. Então, a criança, primeiro, a criança começa com sintomas já no período neonatal, que são diversos. Exames de triagem, teste do pezinho, né, que A gente até comentou também daquele teste do pezinho ampliado, ampliado, mas né? o que é fornecido atualmente no SUS já faz a triagem, que é a dosagem da tripsina imunorreativa. E se tiverem 2 positivos, a gente parte para o teste do suor, que aí é o teste que confirma a doença. E a partir daí o tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar, o acompanhamento com o pediatra, com o pneumopediatra, o gastro, o psicólogo, para melhorar a qualidade de vida dessa criança. E quais seriam os sintomas da criança que tem a fibrose? Então, já no período neonatal, a gente vê muito íleo meconial, que é aquela criança que é aquele cocô duro. Na eliminação do mecônio tem o atraso. Já sai aquele cocô endurecido, aquele mecônio alterado. Depois, na primeira infância, as doenças respiratórias, infecções respiratórias de repetição, porém infecções Mas, sérias. assim, olhando para uma criança, ela seria tranquila, perfeitinha ali e tal. Então, ela tem o aspecto emagrecido, desnutrida, tem déficit de crescimento, não é uma criança que se desenvolve como as outras. E assim, como nem o teste do pezinho, como foi falado, ele é um teste de rastreio. Se vierem 2 negativos, Beleza. ok, só que a criança pode manifestar isso mais tarde, certo? Pode começar a ter infecção respiratória de repetição, pode começar a ter déficit no crescimento, não ganha peso adequadamente, aquela criança desnutrida. E aí a gente tem que ficar sempre atento e ter esse olhar também. E ela tem cura ou não? Não, Tem que ser acompanhada. Não tem cura. É uma doença que tem que ser acompanhada, tem que ser uma criança que a gente tem que acompanhar bem de perto. Mas a gente consegue abrandar bastante esses sintomas e fazer ela realmente ficar o mais perto do normal, vamos dizer assim, possível. Isso. Através do tratamento. Isso aí. E o teste do pezinho ampliado?
É um teste novo que a gente comentou e tal, né? E qual seria a diferença dele do que já é comumente feito aí? Ele abrange muito mais doenças. Então, por lei, o SUS já tem que fornecer o teste do pezinho ampliado. Para todos? Para todos. A gente ainda não está vendo isso de uma maneira de rotina. O teste do pezinho que é feito, ele contempla a triagem de seis doenças principais. O antigo lá, nosso, céu 6 doenças. 6 doenças. E agora contempla mais de 50, faz a triagem de mais de 50 doenças raras. Que aí, detectadas precocemente, a gente tem um prognóstico muito melhor. Uhum. Até agora me lembrei também a diferença, né, da época do Pedro pro Gabriel. Tem muito mais testes que são pedidos hoje que não tinham antes, né? E a diferença é 5 anos só. Isso. Igual ele fez teste da linguinha. Teve um monte de teste diferente. Até teste do coração. O Pedro não fez isso na época. Os principais exames de triagem neonatal são teste do olhinho, teste da linguinha, teste do coraçãozinho, teste da orelhinha. A criança já sai da maternidade com esses exames realizados. E o pezinho também? O pezinho é coletado nas unidades básicas ou no laboratório, do 3º ao 5º dia de vida. A não ser que a criança fique hospitalizada por mais tempo e aí ela coleta lá no hospital. O que seria o nenê gig? Grande para a idade gestacional. O Pedro nasceu. O Pedro nasceu com 4,4 kg, 54 centímetros. Então era 1,60 m. Eles custaram pra conseguir tirar. E foi cesárea. Aí ficava me sacudindo. Aí pede a ajuda do anestesista. Aí o todo mundo faz a manobra assim. Nas 2 gestações foi assim. Essas manobras hoje em dia nem pode fazer muito manobra mais não. Não, foi um curto período de tempo, mas ele passou mal. Ele, tipo assim, não sei se foi pela força ou alguma coisa no dia, que teve alguma coisa assim, aí ele meio que bambeou. Aí 2 pacientes na sala. E o Pedro, como que nasceu? Chorando? Aham. O pediatra ali fica olhando isso e fica rezando, né? Porque, assim, às vezes o neném demora a sair e aí começa a ter uma certa asfixia e aí a gente fica ali ansioso. Igual em parto normal. E a gente também fica doido pra escutar chorando, né? Não, parto, agora com a questão do parto humanizado, a gente... A gente quis normal, né? Só que preguiçoso. 40 semanas. Não, também 4 quilos não ia. Não ia. Eu dei graças a Deus na hora que ele nasceu, que eu vi. Eu falei, Deus me livre. Não ia passar, não. Ia se lacerar todo. Deus me livre. Mas eu lembro do Doc lá. Foi tão tranquilo que aí na segunda já não queria desmaiou. Desmaiou. Eu tava filmando, deixaram eu filmar um pouquinho, né? Mas depois me tiraram logo cedo. Aí eu vi o Doc lá meio que segura o doutor, tem na filmagem, segura o doutor. E foi. E ele nasceu com 454 centímetros. Né? Eu tive a oportunidade de dar o primeiro banhozinho ali, junto com a enfermeira e tal. Pegava o moleque, porra. Se fosse o parto humanizado, aí os pais pegam o neném, te entrega, assim, contato pele a pele, aí o pai corta o cordão. É muito maneiro, o parto humanizado é muito legal. Experiência. É uma experiência fora, né? única, assim, e aí é muito importante a parte da fisioterapeuta, né? Fazer a fisioterapia pélvica, preparar a mulher, preparar psicologicamente também para aquele momento. Esse seria aquele que é da água morna lá, na banheira e tal, ou é outra pegada esse daí também? Não, faz parte. A mulher é onde ela se sente mais confortável. E aí pode ficar dentro da banheira, tem umas que preferem ficar no chuveiro, faz os exercícios com a bola, tem diversos exercícios que é feito para ela tentar relaxar e aquele parto fluir da maneira mais natural possível. Não pode fazer mais lá o pique, o famoso pique não pode mais. Entende? É o cortezinho que Aquele dava, né? cortezinho que dava no períneo, não pode. E aí, assim... E a criança não ter 54 centímetros. Nem 4,400, de jeito nenhum. E 40.
E deve No dia ser 4 lindo do 4. acompanhar, né? Acompanhar o nascimento. Eu amo acompanhar, eu amo fazer sala de parto. É surreal. A energia que rola é surreal. É uma surreal. adrenalina, assim, do mesmo jeito quando nasce um prematuro ou quando nascem gêmeos, aquele estiquinho de 1,5 kg assim, sem chorar. É uma Complicado, adrenalina. né? É uma adrenalina. E foi uma dificuldade na parte da medicina de você, de ter esse controle emocional que é necessário o médico ter? Ou, mano, gosto pra caramba e não tive tanta preocupação com isso, não? Porque eu lembro que a Juliana falava que era junto com a medicina lá, na parte de anatomia, né? Que tinha aluno que não entrava, né? Na sala de anatomia porque, não conseguia. Então, é uma adrenalina controlada. Eu acho que por gostar, a gente vai e executa o que tem que executar e se controla, porque entrar em desespero você não vai fazer nada, nem ajudar o paciente, a criança, o bebê, nem fazer nada. Então, na hora, assim, você vem pro eixo. É mesmo que, parece que esquece, né? Eu Eu tenho que fazer o meu papel aqui, porque se eu não fizer meu papel, ferrou. Ferrou, Né? isso. É basicamente isso. Isso. Sente um pouquinho que a pessoa vai ficando mais fria ou não? Você sente que você ficou mais fria sobre os problemas que vem acontecendo ou não? Não. Que às vezes é uma não crítica, né? Que eu acho que é super natural e normal. Por exemplo, um médico já de 40 anos de profissão, aconteceu alguma coisa, ele pô. Né? Ele é uma pessoa que já lidou com tanta coisa na vida dele, que ele tem esse controle emocional que às vezes é difícil, né? Parece ser frieza. Mas também frio é estranho, né? Eu acho, sei lá. Não, Se você ser fria demais pra lidar com outra pessoa é ruim principalmente também. com criança. Por mais que você não tente não absorver aquilo pra você, mas ser frio também não, né? Não, então, o ambiente de pronto-socorro, isso nem pode pôr. Mas assim, o ambiente de pronto-socorro, como a gente já é aquilo ali todo dia. Trauma. É assim, muito é febre. A questão da febrefobia. Tem muitos pais que têm febrefobia e a criança não pode ter febre. A criança pode estar prostrada lá, hiporreativa, que tá tudo ok. Tá sem Vai febre. tá sem febre, mas deu a febre, assim, não, é porque foi febre alta. E assim, outro dia eu atendi o filho de uma psicóloga, ela não tinha me falado que era psicóloga. Aí a criança estava com febre, somente com febre, não tinha tido outro sintoma até então. Mas a mãe estava tão nervosa, ela, ai meu Deus do céu, é porque chegou a 39, vou ter que tomar umas gotinhas de Rivotril quando eu chegar em casa. Aí eu fui conversar. Psicóloga. Aí depois ela me falou. Essa sabe bem, aí depois conhece ela bem. me falou, não, eu sou psicóloga. Usa aquele que é para dar pro paciente, né? Já deixo aqui, ó, na minha gaveta aqui, o paciente chega, eu já dou 2 gotinhas pra ele. Nessa questão de febre, uma vez eu tava na emergência, aí tinha uma mãe com a criança com febre altíssima, né? E a criança cheia de casaco. Aí falou, acabei de dar um banho nela, a pediatra foi, né, tipo, na frente, total, a gente tava perto. E a criança encapuzada, ela deu uma bronca na mãe, deu uma bronca. Você deu banho pra resfriar ela e você me lota ela de casaco. Não, isso nesse inverno você não tem noção. A criança já tá com febre. Ela chega com um macacão, com 2 blusas de moletom, 3 meias, luva, gorro, touca. E aí junta a febre com a hipertermia causada por aquele excesso de roupa e aí pronto. Mas assim... Acaba piorando ainda. Piorando, mas a gente dá jeito e abaixa a temperatura. Mas essa questão da febrefobia, não é que a gente fica frio, mas é que aquilo é tão rotineiro que a gente se preocupa no contexto. Quais são os outros sintomas associados, se tem sintomas, sinais de alarme, entende? A febre isolada, ela não é um sintoma. A febre é um sinal que o corpo dá. É um mecanismo de defesa. Tá tendo alguma infecção viral, algum vírus, uma bactériazinha que tá tentando entrar. A defesa tá funcionando, A né? defesa tá funcionando, ótimo. Ótimo. Deixa ela trabalhar, pô. Seu corpo eleva a temperatura para proteger. E não é uma doença, é um sinal, entende? Só que as mães acham que isso é doença. Uhum. Só a questão da febre que é um sintoma. Não é a doença em si, só ter a febre. É um sinal, é um sintoma que vai apresentar, mas a febre em si, lógico, depende da faixa etária também. Febre em bebê abaixo de 30 dias é igual internação.
Aí Uhum. isso tem o contexto também que a febre está inserida. Uhum. E aí, Caixa, mais alguma coisa aí? Qual foi a criança maior que você teve contato? Você falou essa expressão, eu também nem conhecia. Gig? Ela que falou aqui, Gig. Qual foi o que mais surpreendeu, assim, o tamanho? Você falou, caramba, tamanho, peso. O Paulinho, pai delas, que tem 1,65 m hoje, nasceu com 5 e... 5 cacetadas. 5 e 100, eu acho que a avó falou um dia. bolinha. Não, foi 4.500. 4.500. Já perdemos. Foi uma criança que teve que nascer por cesárea também, não evoluiu, não progrediu de parto vaginal. Mas tem criança aí que nasce com 5 quilos, eu já ouvi história que nasce mesmo. Isso Geralmente. E normal. é muito... naquela época, né? Era normal, né? Que não é normal. E não é. Era ele Nesse que... caso, não, né? Era seu pai que era menina e diabético. depois virou menino? Ah, não, era do Paraná, né? O Caxi também. Que? Você que era menina e virou menino? É. Na outra? Até acho que 7 meses Era menina. ia ser Mirella. Não ia ser caixote? Não. Ia ser Mirella, aí quando ela descobriu que seria homem, ela queria botar o nome de Raul, por causa do Raul Seixas, que ela ama Raul Seixas. Só que na época começou uma novela que tinha um cara que dançava e ela gostava do teatro. Mas ia ser Mirella. Vira até os 7 meses, imagina. Até mais, pô, cara. A tia contando essa história é a melhor coisa, cara. Você é menina, isso aí. Tudo enxoval pronto. Aí vem esse Thiago aí. Maneiro. A gente encerra perguntando uma mensagem final, assim, sabe? Tudo que envolve o seu propósito, uma mensagem que você gostaria, no seu momento, de passar para as pessoas. A pediatria é a única especialidade capaz de mudar o desfecho da saúde do futuro. Se você quer ter um adulto saudável, comece desde a primeira infância. Basicamente é isso, né? Resumindo tudo, seria isso. Os pais, os responsáveis entenderem isso. Não é para levar a criança ao pediatra somente quando ela estiver enferma, e sim para promover a saúde, para essa criança ter uma melhor qualidade de vida, um melhor crescimento e desenvolvimento possível. Pensa lá na frente, o que eu quero para o meu filho? Ter um acompanhamento rotineiro com pediatra e tal, é pensar no futuro dos seus filhos. Do seu filho, exatamente. É o seu amor ali, o seu filho, é o seu amor, é tudo para você, veio do fruto do seu amor. Então você quer, assim, logicamente a gente não é ansioso, não vai pensar lá na frente. Mas o que é melhor? Você investir, né, na saúde, você se preocupar em gerar saúde, ou depois você ter que se preocupar com a doença? Isso muita gente conversou com o Foguinho, né? Que acho que nos estudos deles, acadêmicos lá e tal, ele falava assim que é muito mais barato você investir em prevenção e saúde atual e bem-estar do que você gastar com a doença propriamente dita, né? Aí eu até perguntei, mas tem muita parte do lobby, da farmácia, né? O lobby farmacológico e tal. A gente viu isso hoje nesse período que a gente passou e tal. Mas pessoas que pensam a longo prazo, elas têm que ter isso em mente, né? Tem que ter. Isso é muito importante. Não basta a gente medicar e hipermedicar as crianças cada vez mais. Toda medicação tem os seus efeitos colaterais. Então, assim, lógico que tem os casos que a gente tem que lançar a mão das medicações, elas estão aí para isso. Porém, a gente tem que tentar da melhor maneira possível promover a saúde dessa criança. Para ser aquele adulto saudável. Que não precisa gastar tanto com remédio, né? A gente costuma brincar, né? As pessoas gastam sua saúde para ganhar muito dinheiro, para quando ter dinheiro, gastar o dinheiro para cuidar da sua saúde. Isso que é complicado, né? Até que ponto isso é vantajoso ou não, né? Mas, Aline, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha sido uma oportunidade, uma experiência maneira para você, que você tenha gostado e tal. Sim, gostei, adorei. E, é basicamente isso que a gente tenta fazer e que você faz todo dia. É agregar o próximo, buscar realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Se pelo menos uma pessoa a gente fica feliz. A gente já foi assim, já vai sair daqui diferente.
mas pelo menos uma pessoa assistir um pouco desse vídeo, já ter uma ideia, já mudar um pouquinho o pensamento da pessoa pro bem, a gente já se sente realizado. Sim, né? com certeza. Não precisa realmente ser, não, uma pessoa só tá ótimo. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Tá bom? Valeu, equipe. Não se esquece de Se inscrever no canal. se inscrever no canal aí. Sigam a doutora Aline nas redes sociais. A gente está começando com um trabalho muito legal ali de conteúdo mesmo. E vai dar super certo. Isso aí. Já deu, né? Já deu, com certeza. Valeu, tchau, Obrigada. tchau. Valeu, equipe. Valeu.